Olá, olá. Meu nome é Daniel Schwamba. Eu sou membro da ABC2. A ABC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que visa promover um diálogo frutífero entre ciência e fé cristã. A gente tem um grupo local de estudos em Rio do Sul, Santa Catarina. A gente já teve reuniões presenciais, depois fizemos reuniões online. Tivemos um tempo aí sem reuniões e agora em 2025 a gente está retomando as reuniões, mas com uma dinâmica diferente. Eu tive um problema com a transmissão ao vivo e, portanto, essa live aqui está sendo gravada, né? Não vai haver possibilidade de interação aqui ao vivo, mas havendo perguntas ou comentários, eles podem ser feitos nos comentários ao vídeo que vai ficar disponibilizado no YouTube, ou mesmo para os grupos da ABC2 podem me contatar através do WhatsApp, ok? Esse ano, então, a gente está fazendo um clube de leitura deste livro aqui, chamado A Origem, da Thomas Nelson em parceria com a Cristãos na Ciência, que apresenta 4 visões sobre as origens, né? Sobre os capítulos iniciais de Gênesis e como que a gente deve interpretar esses fatos, né? essas ideias ali do livro de Gênesis, né? As 4 visões seriam, então, o criacionismo terra jovem, chamado de CTJ, criacionismo terra antiga, chamado então de TC abreviado, né? CTA, criacionismo evolucionário e design inteligente abreviado DI. Hoje será a live então sobre criacionismo terra jovem. O livro foi escrito em formato de debate. Depois de cada autor que defende cada uma dessas cosmovisões abordar a sua cosmovisão, os autores responsáveis pelas outras cosmovisões dão respostas. E por fim, há também uma réplica aí. O livro é escrito em forma de debate. E eu creio que é um livro interessante porque esse é um tema assim, sempre espinhoso e dentro das igrejas, né? Polêmico e pode gerar conflitos. O que é legal desse livro é que ele coloca 4 visões diferentes para serem abordadas. Tá? Muito bem, então vamos lá, eu vou passar aqui a projeção de slides. O criacionismo terra jovem, o postulado básico é a Terra é jovem, ela não é antiga, não tem milhões de anos, mas se crê que Deus criou e, portanto, o nome é criacionismo. O capítulo, então, desse livro, o capítulo inicial, escrito por Ken Ham, começa com a constatação inicial desse autor de que há um colapso moral e espiritual no Ocidente cristão, que envolve liberdade sexual, o relativismo, o crescente número de desigrejados, o afastamento da Bíblia de escolas e universidades, certo? E isso é confrontado com uma visão onde há apologética, a visão, inclusive, desse autor. Ele defende, né, uma visão literal de Gênesis 1 a 11 e ele alega, então, que onde a apologética é ensinada, esse cenário de colapso moral é diferente, não acontece. A apologética, para quem não sabe, é a parte da teologia que trata de defesa de visões bíblicas, né, de uma correta doutrina em face de outras que seriam consideradas errôneas ou mesmo heréticas, certo? O restante do capítulo está dividido em 3 grandes partes: evidências bíblicas, evidências científicas e uma abordagem de por que é tão importante assim defender a literalidade de Gênesis, né? A visão literal diz e crê que assim como está escrito, assim aconteceu, né? A ideia básica desse
desse autor, portanto, então já entrando na primeira parte, é que Gênesis 1 a 11 não é poesia, não é parábola, não é visão profética, não é mitologia, mas sim uma narrativa histórica. Né? Aqueles fatos narrados acontecendo daquela forma. E, portanto, 4 são os pontos que ele defende. Primeiro, que Deus criou o mundo em 6 dias literais. Dia literal é aquele dia de hora-relógio, de 24 horas. E, observando as cronologias, isso teria acontecido, então, há 6.000 anos atrás. Por isso, Terra jovem, e não há 14 bilhões de anos, como os evolucionistas têm alegado, né? A cosmologia evolucionária tem alegado. Deus amaldiçoou a criação depois da queda. A queda, vocês sabem, está bem colocado no relato de Gênesis, em que Adão e Eva teriam ouvido a serpente, que teria incentivado a que os dois comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Que representa, nesse caso, ter o conhecimento ser igual a Deus, substituir Deus, se colocar no lugar de Deus, ser autônomo. Essa foi a queda humana e Deus amaldiçoou toda a criação. Com o dilúvio, Deus destrói a humanidade e esse dilúvio foi global e catastrófico. Né? No episódio da Torre de Babel, que é o final desse relato de Gênesis 1 a 11, em que os hebreus constroem ali uma torre que visava chegar até os céus, que também é um símbolo da prepotência do homem, do ego humano, né, que tenta chegar até Deus, até o mesmo nível de Deus. Né? Deus então julga a humanidade e divide os povos em línguas. A Bíblia, nessa visão, é inspirada e inerrante. Ela não erra e ela é inspirada pelo Espírito Santo. Há outras abordagens sobre a inerrância bíblica, a inspiração, mas que não vão ser alvo dessa live aqui. Então ele parte para apresentar as evidências bíblicas. Né? O que tem na Bíblia que pode comprovar a cosmovisão do criacionismo terra jovem? Primeiro, os dias são literais, porque se usa a palavra yom hebraica, que em outros lugares no Antigo Testamento também se refere a dias literais. Ora, se o autor, Moisés no caso, né, que é tido dentro dessa visão como autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, né, se ele quisesse usar, não quisesse se referir a dias literais, ele teria usado outra expressão, como por exemplo a que a gente encontra em Josué 23:1, né, passado muito tempo. Ele poderia usar várias outras expressões. Então, se usou Yom, é porque está se referindo a dias literais. Veja que Êxodo 28, eu vou pegar aqui para a gente ler, também não teria sentido se essa cosmovisão não fosse de dias literais. Né? Só achando aqui as passagens. Por exemplo, Êxodo 28 a 11 diz o seguinte: lembra-te do sábado, do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, etc, etc. Ora, uma passagem como essa, se não se referisse a um dia literal, não teria sentido. Né? Além disso, Deus criou de forma miraculosa. Quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam prontinhos ali, já em pleno funcionamento. Deus não precisou de milhares de anos para que tudo funcionasse. Na perspectiva de milhares de anos, né, bilhões de anos, primeiro teria havido o Big Bang, depois a solidificação dos gases, o encontro de massas sólidas, a formação de planetas, depois condições químicas para que a vida, como a gente conhece aqui na Terra, surgisse de organismos unicelulares até, por um longo processo evolutivo, surgisse primatas e, por fim, o homem. Né? Então, ele se opõe a essa visão em milhões de anos, né? Porque Deus disse, fiat lux, né, na tradução latina, haja luz e houve luz. Ele disse e criou prontinho, em pleno funcionamento, de forma milagrosa. Ele lembra que a passagem em que Jesus, né, transformou água em vinho, que está lá em João 2, de 1 a 11, de forma também milagrosa. Então, da mesma forma, ele teria feito então, na criação do mundo com a sua palavra de forma milagrosa.
Um outro aporte para defender essa visão do criacionismo terra jovem é a genealogia. Essas genealogias são cronologias rigorosas. Elas não são fábulas, né? Porque ali é citado o ano, quantos anos tinha tal pessoa até que o tal filho nasceu, por exemplo. As datas são consideradas e isso seria uma prova de que há ali uma relação de pai e filho literal, né? E, portanto, isso comprova que Gênesis 11 deve ser interpretado literalmente. Uma outra questão importante é que não houve, segundo o relato bíblico, morte antes da queda, porque Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, etc, etc. Veja, segundo essa cosmovisão do criacionismo terra jovem, somente com a queda é que o sofrimento e a morte entram na Terra, entram no cosmos. Na narrativa, né, na visão de milhões de anos, né, do evolucionismo e de outras, do CTA, criacionismo terra antiga, teria havido todo um processo, como eu já disse, partindo do Big Bang, partindo para a formação de massas mais sólidas. O encontro dessas massas foi gerando planetas, os planetas foram passando por transformações químicas na sua atmosfera, que foram gerando as primeiras proteínas, os primeiros seres unicelulares, até chegar nos primatas e no homem. E nesse processo, muitos seres vivos, plantas e animais, morreram antes de chegar o homem, os primeiros hominídeos. Essas duas visões, portanto, seriam não seria possível conciliar essas duas visões. Essas visões seriam inconciliáveis, certo? Que sentido que teria a futura obra redentora de Cristo se não houve então essa queda? Certo? Para o testemunho bíblico, nessa visão, existe um plano de salvação. Criação, queda, redenção e restauração, que se você acredita então no criacionismo terra antiga, por exemplo, no evolucionismo, essa visão desse plano de salvação estaria comprometido, segundo a visão desse autor e dos outros que defendem o criacionismo terra jovem. Também o dilúvio ele teve três características: ele foi histórico, global e catastrófico, né? Por que histórico? Né? Porque outros autores citam esse dilúvio, né? Isaías 54,9 diz o seguinte: porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Então isso seria uma prova de que houve uma citação do dilúvio, portanto ele deve ser histórico. Global, porque ele teria que aniquilar toda a humanidade. Um dilúvio local não ia aniquilar toda a humanidade. E catastrófico, porque só isso explicaria os fósseis, né, que você encontra por toda a Terra, certo? Como explicar, por exemplo, os fósseis, né? Abre aspas, bilhões de coisas mortas enterradas em camadas rochosas. Fecha aspas, essa é uma citação do livro do autor, né? Foi catastrófico, né? Duas fontes de água, de cima, de baixo, choveu por vários dias, né? Vários meses, e isso foi catastrófico e é o que gerou os fósseis. E a última evidência bíblica que ele usa para apoiar essa visão é que Jesus, Paulo e também Isaías citaram Gênesis. Por exemplo, Marcos 10,6 diz: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Uma citação à criação do homem e da mulher. Então, se Jesus disse, se Jesus citou trechos de Gênesis, é porque isso aconteceu. Em Romanos 1,20 diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, né, se referindo aí, Paulo, à criação do mundo, portanto, ela ocorreu dessa forma. E ainda Isaías também fez uma citação. E se então há, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, citações ao Gênesis, aos capítulos 1 a 11, então é porque ele aconteceu daquela forma literal que está lá, certo? Ele passa então para evidências científicas, mas ele faz um preâmbulo ali porque ele se baseia em alguns pressupostos. Ele assume alguns pressupostos, o autor e essa visão, e questiona outros, né? O pressuposto que ele assume é que há uma diferença entre a ciência experimental e a ciência histórica. O que seria a ciência experimental? É aquela que a gente conhece, que
Você tem um laboratório. Se você mistura ali átomos de hidrogênio com oxigênio, vai gerar água. E você pode repetir isso à vontade, sempre vai ter o mesmo resultado. Né? Você observa coisas repetíveis e determina como a matéria age e se comporta agora. Mas a ciência histórica ela se baseia no testemunho ocular. Alguém viu, esse evento não é repetível, não é observável, não dá para testar em laboratório, claro, a criação não dá para repetir a criação em laboratório, claro, né? E essa seria a ciência histórica que é baseada no testemunho, e o Deus é a própria testemunha disso, e que revelou isso no livro de Gênesis. Ele questiona os pressupostos que ele chama de uniformitaristas naturalistas. O pressuposto naturalista, ele diz que a matéria é tudo que há e que tudo só pode ser explicado com as leis naturais. O pressuposto uniformitarista diz que, abre aspas, com a mesma taxa, frequência e potência média por ano, fecha aspas, é que ocorreram as transformações geológicas. Hoje em dia, os cientistas veem que as transformações da Terra duram milhões de anos para acontecer. Então, lá naquele momento inicial, também duraram milhões de anos e, portanto, a criação não pode ter 7 dias. Certo? Esse é o pressuposto uniformitarista. As transformações lentas, graduais, naturais ocorreram lá como ocorrem aqui agora. E esses pressupostos, o naturalismo e o uniformitarismo, ele questiona. Ele remonta isso a James Hutton, que é o pai da geologia, né? Esses pressupostos depois foram aplicados por Darwin à biologia e depois os físicos, né, aplicaram também à cosmologia. Pois bem, ele passa a citar alguns questionamentos, algumas evidências para comprovar que a Terra é jovem, tem 6.000 anos e que houve um dilúvio global. Ele questiona assim, como é que você vai explicar os fósseis marinhos lá nas montanhas? Né? Como é que do mar foram passar para lá nas montanhas? Somente se isso tudo foi muito rápido, foi um processo catastrófico e muito rápido, e não demorou de forma alguma milhões de anos. Não é? Uma outra ideia que ele defende, portanto, é a ausência da evidência de erosão entre camadas sedimentares. As camadas sedimentares são das várias rochas, né? E se o processo demorou milhões de anos, as camadas foram sendo colocadas uma depois da outra, né? Deveria ter um processo de erosão nessas camadas ali. Mas não há essa evidência, segundo esse autor. Né? Como explicar isso? Outra questão é como explicar, por exemplo, a fossilização. Porque ele diz o seguinte, um animal morre, sofre um processo de decomposição. Urubus vão lá, devoram a carniça, ainda às vezes até alguns ossos são devorados por algumas espécies. Depois o restante que sobra passa por bactérias, fungos e vermes, larvas vão lá e cuidam do processo de decomposição. Como é que se originaram os fósseis? Apenas, na visão desse autor, isso se explica se o processo do dilúvio foi global e catastrófico, de modo que pegou tudo desprevenido e gerou esse, como ele diz ali em algum momento, abre aspas, bilhões de coisas mortas enterradas em camadas rochosas, fecha aspas. Né? Como explicar, por exemplo, tecidos moles em fósseis de dinossauros, o sangue do abdômen em mosquitos fossilizados? Como explicar que as camadas geológicas estão retorcidas, como se fossem, ele usa o termo, né, como se fossem panquecas? Né? Isso só teria explicação se elas estivessem úmidas no momento em que pararam umas sobre as outras, né, por causa do dilúvio. E ele também questiona os métodos de datação. Ele diz que são enviesados e que estão eivados desse processo uniformitarista naturalista. Bom, ele chega então à terceira parte, que aliás, antes, ele apresenta alguns questionamentos que, no meu entendimento, mostram alguma humildade dele também, no seguinte sentido, né? Ele coloca como um desafio científico, porque veja, os equipamentos, né, satélites e outros telescópios e outras formas de medir as galáxias, a distância, né, de estrelas e galáxias, eles estão apontando que eles estão a milhões de anos-luz de distância.
Como que eles podem estar a milhões de anos-luz de distância se o universo tem 6.000 anos? O que os isótopos radioativos, né? Vocês sabem que para datação de material fossilizado se usa uma constância de decaimento aí de elementos químicos, né? na matéria. Então, esses isótopos radioativos, né? Esse decaimento, por que ele está dizendo? Porque ele não pode estar dizendo a idade das rochas. Então, o que ele está dizendo? São desafios aí para essa visão também das demais. E por fim, ele vai mostrando a importância de Gênesis. Por que é importante Gênesis ser interpretado literalmente? Porque só assim a doutrina da expiação teria sentido na visão desse autor, né? Adão pecou, Adão e Eva pecaram, houve a queda. Como Deus é justo, há a necessidade de um sacrifício para pagar esse pecado. Deus não convive com nenhum tipo de corrupção, maldade, pecado. Só que esse sacrifício que os hebreus faziam, que outros povos fazem, né, que é do sacrifício humano, de animais, era imperfeito. Somente o sacrifício de Jesus seria perfeito. Essa é a doutrina da expiação. Agora, como eu já disse que essa visão de terra jovem é incompatível com torna incompatível a queda com uma ideia de milhões de anos, né? Porque somente na queda teria entrado a morte e o sofrimento. Então, qualquer cenário de uma Terra, de um cosmos de milhões de anos, tornaria absurda essa doutrina de expiação. Para que, se não houve queda, para que haveria necessidade de Jesus morrer? Essa é a arguição desse autor. Eu achei bacana que ainda ele coloca que ele não vê um problema para a salvação. Né? Um cristão pode acreditar que a Terra tem milhões de anos e não vai perder a sua salvação por isso. Mas, nas palavras dele, abre aspas, isso manda uma mensagem para os outros que se pode escolher em quais partes da Bíblia crer. Fecha aspas. Ou seja, isso geraria uma incredulidade na Bíblia, na infalibilidade da Bíblia, e por fim levaria à incredulidade. E aí ele conclui retomando aquela tese inicial dele. É justamente o fato de que as pessoas não acreditam mais em Gênesis 1 literalmente, que leva elas à incredulidade, que leva a essa crise espiritual e moral do Ocidente. É essa a visão desse autor. Ele finaliza esse capítulo do jeito que ele começou. Essa é a visão, então, CTJ, apresentada por esse autor, resumida, sintetizada. Espero que você tenha entendido, curtido aí. Essa é a visão que eu aprendi desde cedo na igreja. Não é a única, a gente vai mostrar nos próximos vídeos, né, as respostas a essa visão e nos posteriores as outras cosmovisões, né? Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.